RJ Interior. Oferecimento: Labex, Infinity Macaé, Menina de Minas Boutique, Salão Pedro Lamônica. E vamos lá, minha gente! O RJ Interior já está no ar com as principais notícias do interior do estado. Então vamos aos destaques de hoje. Polícia Federal fecha o cerco contra falsidade ideológica na Receita Federal em Macaé. Anvisa retira obrigatoriedade de uso de máscaras nos aeroportos e aeronaves. Secretário de Planejamento é preso pela Polícia Civil, apontado pela morte do jornalista Luiz Carlos Gomes, em Italva. Estudantes do IFE em Macaé cobram transporte coletivo intermunicipal durante manifestação. Queremos ônibus! Queremos ônibus! Queremos ônibus! Ainda em Macaé, Polícia Militar reforça segurança com quadriciclo nas orlas da cidade. Incêndio em Restinga, no Parque Nacional de Jurubatiba, em Quissamã, mobiliza corpo de bombeiros na tarde de hoje. Quinta-feira, 18 de agosto de 2022, o RJ Interior começa agora. Agentes da Polícia Federal deflagraram na manhã de hoje a Operação Criptônimo para apurar a prática dos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso em Macaé. Veja. Policiais federais cumpriram 3 mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Federal de Campos dos Goytacazes. A medida cautelar foi requerida após investigações apontarem que um homem natural do Espírito Santo, com apoio de uma servidora da Receita Federal em Macaé, acusada de informar cadastro de pessoa física junto à Receita Federal, se utilizando de fraude para obtenção de documentos. Ainda segundo a Polícia Federal, a servidora já foi condenada 5 vezes pelos crimes de inserção de dados falsos em sistema de informações. Durante a operação, o celular do suspeito foi apreendido e será objeto da perícia técnica criminal para a continuidade das investigações. As penas para os crimes de falsidade ideológica e uso do documento falso variam de 2 a 6 anos de reclusão e multa. O Ministério Público do Rio obteve junto à Justiça decisão que obriga o município de São Pedro da Aldeia de construir instituição de longa permanência, abrigo público para o acolhimento de pessoas idosas em situação de risco, caso fique comprovado demanda específica de 70 idosos necessitando de moradia. O município tem o prazo de até 90 dias para concluir a obra. Segundo a decisão judicial, caso não haja demanda que justifique a construção do abrigo, o município de São Pedro da Aldeia terá a obrigação de prover assistência integral indireta consistente no acolhimento de idosos em asilos particulares, às próprias custas ou por meio de convênio. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária retirou a obrigatoriedade do uso de máscaras em aeroportos e aeronaves. O uso em aviões e aeroportos eram exigidos desde 2020. A retirada da obrigatoriedade passa a valer hoje, quando a resolução da Anvisa foi publicada no Diário Oficial da União. A Anvisa reforça que o uso de máscaras faciais e o distanciamento físico são medidas efetivas de propagação do risco de transmissão da doença e continuarão a ser recomendadas. E depois dos comerciais você vai ver. Idoso é preso após maus tratos contra um cachorro na cidade de Campos. E mais, secretário de Planejamento de Italva é preso por suspeita de matar o jornalista Luiz Carlos Gomes na semana passada. Não sai daí que eu já volto.
Labex, o complexo mais moderno da região. Idealizada por médicos cardiologistas, contamos com mais de 30 anos de tradição. Realizamos os mais novos e variados exames de imagem, com equipamentos de alta resolução e diagnósticos precisos. Nossos laudos são emitidos por especialistas, o que garante a excelência nos resultados. Labex, tecnologia a serviço da vida. Agende seu horário 22 2757 6300 ou WhatsApp 22 98824 0354. Conheça as Óticas Valentim. Com a missão de cuidar da sua saúde visual, nas Óticas Valentim você encontra a melhor tecnologia, qualidade, conforto em armações e lentes, além do menor custo da região. Laboratório próprio, máquinas de alta tecnologia e profissionais capacitados garantem a montagem mais rápida do mercado, em até 1 hora. Confira o regulamento no nosso Instagram. Óticas Valentim, seus olhos merecem o melhor. Telefones 22 21 42 52 81 e 22 20 21 95 41. Menina de Minas Boutique, você vestindo o seu estilo. Casual, social, alfaiataria, jeans, lingerie e bolsas. Do slim ao plus size. Venha nos fazer uma visita. Rua Simonides de Souza Vieira, 39, Parque Aeroporto. Vendas também pelo telefone 22 99938 7930, com entrega na sua casa. Aceitamos pagamentos por Pix, cartões de débito e crédito e dinheiro. Siga nosso Instagram, @Menina de Minas Boutique, e fique por dentro das novas tendências. E um idoso de 74 anos foi preso no fim da tarde de ontem por praticar maus tratos contra um cachorro em Campos. Ele foi flagrado enquanto dirigia um carro ao mesmo tempo em que arrastava o animal. O crime, que aconteceu no bairro Turf Club, onde em uma câmera de segurança flagra a brutalidade em que o idoso usava o carro para arrastá-lo pelas ruas. O animal, da raça dálmata, ficou com as patas machucadas e foi atendido por uma veterinária. O idoso foi encontrado pouco depois pela Polícia Civil e permanece preso. Chegou o momento de girar pelo interior do estado e saber o que foi notícia. Quatro pessoas, sendo 3 homens e uma mulher, além de um menor, foram detidos por policiais militares na BR-356 sentido Campos. Eles são suspeitos de realizarem diversos furtos e residências na localidade de Chapéu do Sol, na praia de Gruçaí, em São João da Barra. Na manhã de hoje, a estrutura de um semáforo desativado na Avenida América Central, em Cabo Frio, tombou e ficou pendurado, podendo causar um grave acidente caso se desprendesse do restante do suporte. O perigo foi denunciado e, após mais de 2 horas de espera, a prefeitura fez a remoção do poste em questão e ainda de outro, no lado contrário da via. Um homem foi preso em flagrante após ameaçar e agredir fisicamente a própria namorada em Guaba Grande. Segundo a Polícia Civil, a mulher foi atendida pelos agentes logo após ser agredida física e verbalmente e ainda apresentava marcas de sangue no rosto. Foi determinado pela Justiça, após pedido do Ministério Público Federal, que as prefeituras de Cabo Frio e Guaba Grande implementem em até 120 dias pontos eletrônicos por meio de biometria digital a todos os servidores vinculados ao SUS, inclusive médicos e odontológicos. A Polícia Civil realizou hoje uma operação no município de Cardoso Moreira. A ação faz parte da investigação do assassinato do jornalista Luiz Carlos Gomes, que foi morto a tiros na semana passada, na localidade de São Pedro Paraíso, em Italva.
Segundo a Polícia Civil, o secretário de Planejamento da cidade, identificado como Aétio Papeleus, foi preso durante a ação, como suspeito de ser o mandante do crime. Foram apreendidos uma pistola 90mm, 3 carregadores, 33 munições e R$120 mil em dinheiro e uma moto usada no crime. E depois dos comerciais você vai ver: pais e estudantes do IFE protestam falta de transporte intermunicipal em Macaé. E mais, hoje foi o último dia para solicitar o voto em trânsito. Em Cabo Frio, houve filas extensas. Não sai daí que eu volto já. Totalmente moderna, acolhedora, com os melhores equipamentos do mercado, ambiente climatizado, professores especializados e, claro, um visual incrível. Infinity Macaé. A vida agitada se encontra com o desejo de uma vida mais leve e equilibrada. Avenida Atlântica 478, Cavaleiros e Travessa Sana 158, Imbetiba. Telefones 22 2763 7530 e 22 2023 5140. Salão Pedro Lamônica. Realce a sua beleza e levante a sua autoestima. Especialista em lisos, colorimetria, luzes, mechas e balaiagem. Tratamentos para quedas de cabelo e o melhor alinhamento capilar da cidade. Cronograma capilar, combos de nutrição, mais maquiagem, manicure e pedicure. Salão Pedro Lamônica. Agende agora mesmo. 22 99913 0833. Atendimentos no Miramar, em Macaé e no Ouro Verde. Em frente ao Pau no Gato, em Rio das Ostras. E hoje pela manhã, pais e estudantes do Instituto Federal Fluminense fizeram uma manifestação em frente à instituição de ensino para cobrar dos órgãos responsáveis melhorias no transporte público e intermunicipal. Os principais problemas são lotação, demora e insegurança. Veja na reportagem. Queremos ônibus! Queremos ônibus! Queremos ônibus! Queremos ônibus! Queremos ônibus! Indignação, impotência e preocupação. Estes são alguns dos sentimentos de pais e responsáveis de estudantes do Instituto Federal Fluminense, o IFE, que fica às margens da rodovia Amaral Peixoto, em Macaé. Com os problemas relacionados ao transporte público e com poucos ônibus da linha intermunicipal em operação, está cada vez mais comprometida a garantia de que os jovens cheguem até a unidade de ensino regularmente. Mãe de um estudante no 2º ano, Caroline está apreensiva. Desde que ele entrou, realmente o transporte público tem deixado muito a desejar. Ele precisa sair de casa muito cedo para conseguir chegar aqui no horário da aula e sai daqui, vai para o ponto, o ônibus, mesmo eles dando um horário na internet, né, no site, eles não conseguem cumprir. Quando eles cumprem um horário, eles colocam um ônibus diferente, que é um ônibus que não aceita o Rio Card deles, então de qualquer forma eles não conseguem pegar esse ônibus e tem que aguardar o próximo. Às vezes eles ficam 1 hora no ponto, quando o ônibus chega vem extremamente lotado, porque o horário depois das 18 horas é complicado. Fica calma. Durante o dia, para que os estudantes consigam frequentar o IFE, eles precisam sair de casa com uma certa antecedência, acordando cedo e ficando expostos ao sol e chuva. Já à noite, após os estudos no local, além da morosidade dos coletivos, o que chama a atenção é a insegurança, principalmente para aqueles que residem em Rio das Ostras, Barra de São João, Casimiro de Abreu, Carapebus, Quissamã,
entre outros municípios. Todos os alunos do IFE que vêm de Unamar, Barra de São João, passam por Rio das Ostras, que precisam estudar aqui, alunos de escola pública, os trabalhadores também, porque tem muito trabalhador, muita gente que mora na região, em outras cidades que vem para cá, e a gente está com muita dificuldade nos pontos com relação aos ônibus. Eles têm um itinerário, porém o itinerário deles não funciona, o horário que eles colocam não é cumprido. Existem dois tipos de ônibus também, não sei se vocês sabem que existe o ônibus de 2 portas e o ônibus de 1 porta. Esse ReuCard dos alunos, ele aceita só no ônibus de 2 portas. O ônibus de 1 porta não aceita. Em determinados horários, só vem o ônibus mais caro. Os alunos não podem pegar. Quem tem dinheiro para pagar, paga. Quem não tem, fica 1h30 no ponto de ônibus esperando. Tá ligado hoje, moleque. Faz a mídia, Laís. Esta outra mãe também lamenta a situação. É um sentimento de tristeza, primeiramente, e de angústia, porque meu filho acorda às 5h30 da manhã, ele pega no IFE às 8 horas da manhã, tem que sair de casa antes de 5h45 para pegar o ônibus de 10 para as 6. Se ele não pegar esse horário, ele não chega aqui às 8 horas da manhã. E depois, se ele perde, eles não passam mais ônibus. Há anos, os estudantes aqui do IFE passam por esses transtornos relacionados ao transporte público e intermunicipal. Para que consigam chegar até a unidade de ensino, é necessário que saiam de casa cerca de 2 a 3 horas antes. E quando conseguem finalmente entrar no ônibus, ainda precisam encarar o transporte superlotado. E não são apenas os transtornos quanto aos ônibus que têm deixado os pais insatisfeitos. Iluminação, nossos filhos estão sofrendo muito quando saem daqui à noite, porque sai daqui, está tudo escuro. O meu filho está tendo uma opção de estar indo para o segundo ponto, que é do Ipiranga, porque segundo ele relata que lá está sendo melhor, que o ônibus para ali, sendo que a gente tem um ponto mais próximo, só que ali não tem iluminação, não tem segurança. E no outro ponto, o que acontece? Lá não tem calçada, não tem encostamento, eles ficam na pista. Além da segurança, a gente corre o risco de ser atropelado, certo? E aí eles ficam ali, 7 horas da noite, chegam em casa 9, 10 horas, sendo que saiu da escola às 6h30. É um absurdo estar fazendo com eles. Lucas, que cursa eletromecânica na instituição, cobra melhorias. Tá faltando um transporte de qualidade, tá faltando uma iluminação, né, para a rua, porque a gente sai daqui todo dia, vai para o ponto, à noite muitas das vezes não tem a segurança que a gente precisa, né? Os ônibus passam lotados, a gente tem que ficar esperando por 1, 2, 3 ônibus para poder conseguir ir. Ontem mesmo eu tive que ficar esperando mais de 2 horas no ponto, que passou o primeiro ônibus, não conseguimos entrar, passou o segundo também não. Os ônibus todos lotados, tá difícil essa situação aqui no IFE. Matheus, que está quase finalizando o primeiro ano no local, também faz um apelo. Porque pra gente voltar tem que ser um ônibus no mínimo que dá para entrar. Não adianta você não sequer passar da cancela, porque lá tem que passar na matraca, senão você vai ficar lá batendo o tempo todo. E não tá dando certo, tanto é quanto a iluminação. Aqui a gente está sofrendo muito com isso, porque de noite fica uma rua deserta. Aqui passam carros voados, até mesmo porque colocaram o quebra-mola ali, mas não tá adiantando. A gente precisa urgentemente de mais ônibus aqui. O IFE possui 1.800 estudantes e aproximadamente 85% dependem dos ônibus para terem acesso ao Instituto. O diretor de Relações Institucionais afirma que a unidade, junto às famílias dos estudantes, também tem tentado intervir nesta situação. A escola já acionou o Ministério Público, a escola já trouxe aqui os supervisores, gerentes da Macaense e da própria CIT, da questão também desse trajeto Unamar-Macaé. Isso atrapalha todo o funcionamento da escola, porque os estudantes chegam atrasados na escola, chegam cansados. E nós temos outro problema também que é muito grave, esse deslocamento de 600 metros da escola para o ponto que fica ali naquela outra rodovia do lado de lá. É difícil. Ele segue aguardando uma solução para que os estudantes não sejam mais prejudicados, dentro e fora da unidade educacional. A gente pede sensibilidade dos órgãos públicos, nós pedimos sensibilidade da própria empresa, porque o serviço que está se prestando a essa população é um serviço de qualidade muito duvidosa, né?
A prefeitura, a gente pede o apoio da prefeitura, não só de Macaé, a prefeitura de Rio das Ostras, de Cabo Frio, para que pelo menos ceda ônibus para esses alunos, já que a dificuldade, não é, de uma empresa privada atender com excelência e qualidade, seria mais razoável, né, que o prefeito Marcelinho de Macaé disponibilizasse transporte para esses meninos, que o prefeito de Cabo Frio disponibilizasse transporte para esses meninos, porque razoavelmente Macaé nos atende razoavelmente, mas esses que deslocam de uma distância superior para chegar na escola, a dificuldade está sendo grande. Então eu peço através de vocês, da imprensa, que nos ajude. A escola intramuro faz seu papel. Agora a escola extramuro, a escola não tem gerência sobre essas situações. Então... Queremos ônibus! Queremos ônibus! Queremos ônibus! Queremos ônibus! Nós tentamos contato com as empresas de transporte coletivo responsáveis pela linha intermunicipal, mas não tivemos êxito. A nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de Macaé para saber se existe algum tipo de planejamento ou até mesmo uma possível reunião com os empresários de transporte. Em nota, a assessoria informou que não possui ingerência sobre o transporte intermunicipal. E o Batalhão de Polícia Militar de Macaé reforçou a segurança a partir de hoje com o apoio de quadriciclos na Orla dos Cavaleiros, Pecado e Praia Campista, visando aumentar a segurança dos moradores e turistas que frequentam as praias de Macaé. O policiamento será em breve estendido em outras cidades da área do batalhão, como Rio das Ostras e Barra de São João, em Casimiro de Abreu. Chegou a hora das eleições 2022 aqui no RJ Interior. O cartório eleitoral de Cabo Frio registrou grande procura durante todo o dia de hoje, já que nesta quinta-feira foi o último dia do prazo para eleitores que estiverem fora de domicílio eleitoral no dia 2 de outubro, data do primeiro turno das eleições, ou no dia 30 de outubro, em caso de segundo turno, solicitarem o voto em trânsito. O voto em trânsito será apenas para o cargo de presidente da República. E o voto em trânsito funciona como uma transferência temporária de domicílio eleitoral. E o Tribunal Regional Eleitoral julgou improcedente o processo contra o prefeito Alexandre Martins e o vice Miguel Pereira por abuso de poder econômico em relação a uma apreensão de dinheiro em comitê de campanha na época das últimas eleições municipais. A decisão foi unânime por 7-0. O julgamento aconteceu ontem à noite por videoconferência. E hoje o RJ Interior recebeu denúncias e vídeos de moradores que registraram imagens de máquinas e trator fazendo remoção de castanheiras na Praia Campista, na altura do trevo da Petrobras, em Macaé. Nós entramos em contato com o secretário de Ambiente, Júnior Luna, que informou que as castanheiras estão sendo retiradas com a orientação e acompanhamento da Secretaria, com o apoio da UFRJ e IFE. O secretário informou ainda que profissionais estão organizando o plantio nas restingas nos pontos críticos da orla. E na tarde de hoje, o Corpo de Bombeiros realizou a ação de combate ao incêndio no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. A ação se deve a um incêndio florestal na área em Quissamã. Equipes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, da Defesa Civil e Guarda Ambiental de Quissamã atuam para impedir a proliferação das chamas. E agora vamos saber como fica a previsão do tempo para esta sexta-feira. Em Araruama, sol com algumas nuvens, não chove. Mínima 18, máxima 22 graus. Cabo Frio, sol com algumas nuvens, não chove. Mínima 18, máxima 22 graus. Macaé, sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima 17, máxima 25 graus.
Campos, sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade, mínima 18, máxima 29 graus. Itaperuna, sol com algumas nuvens, não chove, mínima 18, máxima 32 graus. Quer ficar por dentro das nossas notícias? Então faz o seguinte, navegue em nossas redes sociais, comente à vontade, mande sua sugestão e fique bem informado. O RJ Interior fica por aqui, mas amanhã te espero de volta às 7 da noite. Beijos! RJ Interior. Oferecimento. Labex, o complexo mais moderno da região. Tecnologia a serviço da vida. 2757-6300. E Zap 98824-0354. Infinity Macaé. Academias modernas, acolhedoras e com um visual de tirar o fôlego. 2763-7530 e 2023-5140. Menina de Minas Boutique, você vestindo seu estilo. Telefone 22 99938 7930. Siga também o nosso Instagram, @Menina de Minas Boutique. Salão Pedro Lamônica. Realce sua beleza e levante sua autoestima. Agende agora mesmo. 22 99913 0833. Atendimentos no Miramar, em Macaé, e no Ouro Verde, em frente ao Pau no Gato, em Rio das Ostras.